Salve, salve, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trouxe resolução de questões específicas da Banca VUNESP para esse concurso. São questões de nível superior retiradas das últimas provas de português dessa banca. Lembrando que essas questões, bem como as demais das últimas provas aplicadas pela VUNESP, está no nosso curso de português lá no site cienciaexata.com. Acesse agora e venha fazer parte da nossa turma. E vamos à aula de hoje. Então, questão de nível superior do ano de 2021. Encontra-se em conformidade com a norma padrão de concordância verbal ou nominal a frase. Sendo prova da VUNESP, é mais fácil você começar por concordância verbal, porque ela não cobra as regras de forma explícita, de forma mais complexa. Ela cobra o sujeito concordando, o verbo concordando com o sujeito em número e pessoa, além do verbo haver que está em todas as questões que contemplam concordância. Longas distâncias são um problema. Então, primeira coisa, vamos identificar o verbo. O que é um problema? Longas distâncias, aqui eu tenho o quê? Um sujeito no plural, não é isso? Se o sujeito está no plural, aqui você pode observar o verbo ser. E aqui eu tenho o predicativo do sujeito. O que diz a regra? O verbo ser, quando ele fala de coisas aqui, você pode observar longas distâncias e um problema, ele vai concordar com o que estiver no plural, que seja o sujeito ou o predicativo do sujeito. A regra é essa. O verbo ser, quando se refere a coisas e tem o sujeito ou o predicativo no plural, o verbo vai concordar com aquele que estiver no plural. Então, longas distâncias são, até aqui está correto, um problema diário enfrentado pela população. Aí você já observa o problema diário, aqui concordância nominal também está ok, enfrentado pela população que a percorrem. Aqui já tem outro verbo, vamos circular e fazer a pergunta. Quem pratica a ação de percorrer? Vamos ver? Longas distâncias são um problema diário enfrentado pela população que a percorre. Quem percorre? A população. A população eu tenho o quê? Um sujeito simples, não é isso? Se o sujeito é simples ou o sujeito no singular, como está aqui, você já sabe, o verbo obrigatoriamente precisa estar no plural. Aí o que o examinador coloca? Ele coloca este verbo no plural, por quê? Porque se você não tiver atenção, você vai achar que como o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Não. Faça a pergunta. Quem pratica a ação de percorrer? A população. Sujeito simples no singular, o verbo precisa estar no singular. Então, o correto aqui seria percorre. Observe. Enfrentado pela população que a percorre. A população percorre o quê? Longas distâncias. Olha a complexidade aqui. Por quê? Questão de nível superior. Então, a população percorre o quê? Longas distâncias. Longas distâncias eu vou falar que é o quê? Elas, não é isso? Elas, quando eu vou usar o pronome oblíquo átono, é as, não é isso? Então, o correto aqui seria o quê? Que as percorre com variados meios de transporte. Então, observe onde está o erro. A VUNESP cobra muito questão com esse pronome oblíquo átono. Quem percorre? A população, e ela percorre o quê? As longas distâncias. Então, aqui o correto seria que as percorre, ok? Cria-se diariamente. Primeira coisa, você vai identificar, apareceu o se aqui, você já sabe. Será que é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito? Vou explicar o que é um e o que é o outro agora. O correto é vende ou vendem-se casas. Olha o se aqui, o que eu disse? Quando aparecer o se, temos de saber partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então, nós precisamos de saber. Trouxe aqui a explicação. O correto é vendem-se casas no plural. Por quê? Porque essa partícula, se ela é a passivadora do sujeito, sempre que você tiver o que as bancas mais cobram, verbo transitivo direto. Você tem o verbo transitivo direto, está acompanhado do se. Este se será uma partícula apassivadora. O que vai ocorrer? O verbo vai concordar com o sujeito paciente. É aquele sujeito que sofre a ação. Por quê?
Esta frase ela está na voz passiva sintética. Vamos completar aqui, voz passiva sintética, não é isso? Então, muito importante você compreender dessa forma aqui. Agora, se o sujeito está no plural, o verbo também irá para o plural. O correto é o quê? Casas, eu falo casas é vendidas? Não. Se eu colocar na voz passiva analítica, eu vou dizer casas são vendidas. Então, quando tiver um verbo transitivo direto ou um verbo, vou colocar aqui, ou um verbo transitivo direto e indireto, o verbo vai concordar com o sujeito. Olha o sujeito aqui, ó, casas. Sujeito, como eu disse. Então, o correto aqui ficou o quê? Vendem-se casas. Sujeito no plural, o verbo também no plural. E agora, necessita ou necessitam-se de empregados? Este verbo aqui, ele necessita de quê aqui? Você já consegue identificar o quê? A preposição. Se eu tenho um verbo acompanhado de preposição, então eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Vamos ver o que fala a regra. Necessita-se de empregados está correto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Este se aqui, ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Para que ele seja índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto. O que as bancas mais cobram? Verbo transitivo indireto. Sempre que for um desses verbos, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, empregados aqui, mesmo esse substantivo estando no plural, não é sujeito. Aqui eu tenho um complemento, correto? Então, lembre-se disso. Verbo transitivo indireto, ele não vai para o plural. Se for verbo transitivo direto, ele irá para o plural. Voltando então, aqui você já sabe, ele cria o quê? Novas vagas de trabalho. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, você já sabe, acabei de falar, o se é uma partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, ela vai concordar com o sujeito paciente. Aqui eu tenho a voz passiva sintética, olha o se aqui. Então, ele cria o quê? Novas regras. Se eu disser na voz passiva analítica, eu falo o quê? Novas regras são criadas, não é isso? São é singular ou plural? Plural. Se o são está no plural, o verbo precisa obrigatoriamente estar no plural. Então, o correto aqui seria o quê? Criam-se diariamente novas vagas de trabalho, mas a baixa qualificação, aí você já vem aqui e faz a pergunta, o que impede a baixa qualificação? Sujeito no singular, verbo também no singular, então aqui, concordância, tá ok. Impede que os paulistanos consigam um emprego. Quem está praticando a ação de conseguir? Os paulistanos. Sujeito onde? No plural, verbo também no plural, concordância, tá ok. Vou descartar a alternativa B, por quê? Porque o correto seria criam-se, não é isso? Não deixe de participar também do nosso curso de questões, curso de português de nível superior, específico da Banca VUNESP. Alguns indicadores são importantes para se determinar. O que é importante? Alguns indicadores. Então, você já pega a sua prova e já escreve. Sujeito plural, obrigatoriamente o verbo no plural. Então, aqui concordância está ok. Para se determinar a qualidade de vida, como o quanto as pessoas são felizes. Nossa, são felizes, deu ruim, hein? Eu falo o quê? Simplifique. Retire o verbo, olha aqui, as pessoas são, concordância está ok. Agora, eu falo o quê? Pessoas felizes ou pessoas felizes? Eu falo o quê? Pessoas felizes, não é isso? Então, se é pessoas felizes, eu vou usar o quê? As pessoas são felizes. Então, aqui está o erro, porque deveria ser o quê? Felizes. Descarto também a alternativa C. A realidade que se testemunha diariamente. O que se testemunha? A realidade. Sujeito no singular, verbo também no singular. Nas grandes cidades estão, aí você já vem aqui e faz a pergunta.
O que está em desacordo? A realidade que se testemunha nas grandes cidades. O examinador vem aqui e coloca grandes cidades. Se você não tiver atenção, você vai achar que as grandes cidades estão, não. O que está? A realidade. No singular, então, o verbo obrigatoriamente tem de estar no singular. A realidade está em desacordo com o que? Com o que os órgãos estipulam aqui. Sujeito plural, verbo também no plural, correto? Como sendo o básico. Então, descarto também a alternativa D por causa do verbo estão. Houve bastantes. Primeira coisa, tem verbo haver? Vai lá e já escreve. Está no sentido de existir? Então, eu poderia falar, existiram bastantes pensadores. Verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Estará sempre na terceira pessoa do singular. Compreendeu? Então, aqui está o correto. Pensadores, muito pensadores ou muitos pensadores? Aqui eu tenho o quê? Um substantivo no plural. Se o substantivo está no plural, este aqui, este bastante ou muitos, está exercendo a função de adjetivo. Houve muitos pensadores, bons pensadores, ruins pensadores. Então, o adjetivo concorda com o substantivo no plural. Então, olha aqui, adjetivo no plural, substantivo também no plural, ok. Quem que deixou importantes contribuições? Os pensadores. Já falei que está no plural, sujeito no plural, verbo também no plural. Então, deixaram importantes contribuições teóricas que... O que explica a relação? As contribuições teóricas. Sujeito no plural, você já sabe, verbo obrigatoriamente estará no plural, correto? Explicam a relação do bem-estar social e o papel dos governantes. Então, aqui a questão está toda, a alternativa está toda correta, por isso ela vai gabaritar essa questão. Os dois pontos empregados no segundo e terceiro parágrafos têm a função de quê? Vamos voltar aqui. Tem dois pontos, você já vem aqui e escreve assim. Qual que são as duas principais funções dos dois pontos? A primeira, enumerar, e a segunda, aquela que as bancas mais cobram, ela vem para quê? É a função de explicar. Então, é a função explicativa. Tem dois pontos, geralmente as bancas cobram a função explicativa. Vamos voltar aqui ao texto para saber esses dois pontos, o que eles indicam. Observe aqui, é a mesma função do segundo e do terceiro parágrafos. Vamos ver? Na calçada do bar da esquina, há copos de plástico e sacos de lixo. Passo perto de pessoas conhecidas. Aí, olha, observe, dois pontos. Um sem-teto deitado na grama da pracinha, um mendigo. Então, aqui eu tenho o quê? Um mendigo, um sem-teto. Aí o que vem para explicar aqui? 3 empregados de uma padaria e por aí vai. Então, quais são as pessoas conhecidas? Então, aqui falou, observe só. Passava perto de pessoas conhecidas, de lá ia para o trabalho. Quais eram as pessoas conhecidas? Quando vem aqui já explica, coloca essas pessoas na sequência, então a função é aquela que acabei de dizer. A mais cobrada dos dois pontos é a função explicativa. Lá está explicando quais são as pessoas conhecidas, não é isso? Um mendigo, um sem-teto. Indicar a fala de uma personagem que no texto é o próprio narrador, os dois pontos também são usados ali para discurso direto, para citações, mas não é o caso. Retificar informação dita anteriormente aos dois pontos, veio para retificar alguma coisa, aí seria, por exemplo, passo por pessoas conhecidas, isto é, pessoas que fazem parte do meu cotidiano. Repetir informação de modo a reforçar o que está depois dos dois pontos não está repetindo informação. Abrir uma síntese do que foi dito de modo a dar ao leitor um resumo da história? Não está abrindo um resumo aqui dessa história, não. Ele vem para quê? Para descrever o que foi anunciado antes dos dois pontos. Acabei de falar o quê? O que está antes dos dois pontos? As pessoas conhecidas. Aí ele vem para descrever quais são as pessoas conhecidas, por isso a alternativa é gabarita questão. E então, turma, está gostando da aula? Acesse agora mesmo cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma CIEX. E vamos à nossa aula de novo. Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses substitui corretamente a expressão. Você já identifica aqui os pronomes oblíquos átomos, é prova da VUNESP.
se é para substituir. Não se preocupe com próclise, ênclise e mesóclise, você vai se preocupar com o quê? Com transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu uso como complemento o a e suas variações. Verbo transitivo indireto, eu vou usar o quê? Lhe ou lhes, ok? Então aqui já dá para você compreender. Agora, eu uso também, além do OA, eu vou usar lo, lá e suas variações, no e na e suas variações, nos e nas. Quando que eu vou usar lo e lá? Quando o verbo terminar em R, S ou Z, você já sabe, eu vou usar o quê? Lo e lá. Eu vou retirar o R, S ou Z e vou colocar lo, lá, los ou las. Se o verbo termina em som nasal, o mais cobrado deles é o M, pode ser M, ão ou oin. O que você faz? Você vai colocar no e na e nos e nas também. Então vamos ver. Vejo a mulher, eu vejo quem? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar na? Posso, então deixo aqui por enquanto. Eu enchi o quê? Se é verbo transitivo direto, eu uso lhe? Não, o lhe eu uso para verbo transitivo indireto. Recordar os quintais da minha infância, recordá-los. E neste caso aqui eu já sei, quando o verbo termina em R, vou retirar o R, S ou Z. Como aqui não retirou, eu já vou recortar, já vou cancelar esta alternativa. Sempre que usar lo, lá e suas variações, tem que tirar o R, o S ou o Z. Pude ver uma peruca loira. Eu vi o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar o lá, certinho. Tivessem conservado as árvores do quintal. Eles conservaram o quê? Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar o lhe. Outra coisa, locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, você nunca poderá usar o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Então aqui ela está duplamente errada. O correto seria o quê? Tivessem conservado as árvores do Natal, tivessem nas conservado. Você não usa o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Restaram duas alternativas. Eu vejo o quê? A mulher. Acabei de falar que para eu usar na, eu tenho que ter um som nasal. Cadê o som nasal aqui? Cadê o M? Cadê o... Aqui eu sempre faço esse paralelo. Qual é a ordem do alfabeto? M e N, ou seja, para você usar o N aqui, tem que ter o M antes. Se não tiver, você já descarta. A alternativa D vai gabaritar a questão. Pude ver uma peruca loira. Eu pude ver. Quando termina em R, S ou Z, a peruca loira é o quê? Ela. Eu não posso falar pude ver ela. Então, o que você vai observar aqui? Quando termina em R, o que você faz? Você vai retirar esse R e vai colocar o lá. Então, pude vê-la certinha aqui, essa questão. No trecho, o vocábulo destacado, gente, expressa a ideia de finalidade. Aí você vai se lembrar dos meus verbos. Você já ouviu o verbo parar, o verbo parer e o verbo parir? Aí você vai falar assim, não existe o verbo parer. Mas é só para você se lembrar. Quando aparecer aqui o para, ele é o quê? Uma preposição. Apareceu a preposição para mais verbos no infinitivo, verbos terminados em ar, ir. Você já sabe. Vai indicar uma ideia de finalidade. Então, para aqui vai expressar uma ideia de finalidade. Vamos compreender? Ah, você não se lembra. Deve haver um método de gestão para quê? Deve haver um método de gestão para o quê? Ou então com qual objetivo? Aí você vem aqui, ó, para que vai haver? Para a utilização ótima dos recursos. Então, a partir do para aqui, está indicando uma finalidade de existir um método de gestão. Para que vai existir um método de gestão? Lá o questionário lá da quarta série. Para a utilização ótima dos recursos. Não vou ficar aqui muito tempo, porque apareceu para, fique atento. Mas se for uma questão de preposição, por exemplo, ele foi para o sul. Aí já está indicando o quê? É uma direção. Mas quando aparecer o para e tiver dentre as alternativas aparecer finalidade, faça a pergunta para que ele está fazendo isso? Para alguma coisa. Então aí é finalidade. Sinale a alternativa cuja frase apresenta apenas linguagem com sentido próprio. Sentido próprio é aquele de dicionário, que é o mesmo que sentido denotativo, quando você usa a palavra com o seu sentido real, objetivo. A gatinha está no telhado.
aí você vai compreender que gatinha foi usado por se tratar do animal de estimação dentro de um contexto, foi usado em seu sentido próprio. Quando você dá um novo significado para a palavra, vamos ver uma palavra mais estranha. Você vai lendo as alternativas aqui e você já sabe. Observe aqui, ó, mergulhar de cabeça. O que é mergulhar de cabeça? Quando você está na piscina e você mergulha. Agora, será que é isso aqui que fala lá no texto? É o que a gente precisa de ver. A partir do momento que você bate o olho aqui, ó, mergulhar de cabeça em coisas. Não. Aí você já vai ver o quê? Que já foi empregado no sentido figurado ou no sentido conotativo, como as pessoas falam. Olha aqui. E ele só manifestava interesse em mergulhar. Olha a regência, né? Quem tem interesse em alguma coisa. Como praticar a regência? Lendo muito. Em mergulhar de cabeça em coisas cibernéticas. Você mergulha na água e não em coisas cibernéticas. Então aqui você já sabe. Foi empregado no sentido figurado. Quando fala mergulhar de cabeça é quando a pessoa se dedica muito. Aí seria no sentido próprio. Para um punhado de notas baixas. Olha aqui, um punhado. Como você vai trazer um punhado, uma mão ali de notas baixas? Também não. Então você pode descartar linguagem em sentido figurado ou conotativo. Seu desempenho escolar havia despencado, a manga despencou, ela caiu, o desempenho escolar dele caiu, puf! Não, então aqui também sentido figurado. Que gastava todo o seu tempo livre surfando por sites. Você surfa onde? No mar, não é isso? Você surfa na água e não nos sites da internet. Quando fala que ele fica surfando nas redes, por exemplo, quer dizer o quê? Que ele está navegando, que ele está online. Então, aqui também é sentido figurado. Meu filho John, agora com 16 anos, passara de adolescente barulhento e rebelde. Barulhento que faz barulho, rebelde que age com rebeldia. Completamente comum, esses dois adjetivos aqui, eles cabem ao ser humano, ao adolescente. Barulhento é aquele que faz barulho e rebelde é aquele que tem rebeldia. Então, aqui foi usado no sentido denotativo, no sentido próprio. A VUNESP tem feito isso neste ano. Ela está colocando algumas palavras, fique atento, palavras que usamos mais no sentido figurado, no sentido conotativo, que usamos mais, mas você tem de observar o contexto, porque aquela palavra, naquele contexto, ela não foi empregada em sentido figurado, e sim em sentido próprio. Então, outro dia, parece que ela colocou, foi tenebroso. Foi até um aluno do curso que falou, professor, eu esqueci, porque eu achei que tenebroso era sentido figurado. Não, mas tenebroso também pode ser sentido próprio, quando fala que é um lugar escuro, um lugar turvo, correto? Então, naquele contexto, tenebroso foi empregado em sentido próprio. Então, você tem de observar muito o contexto. Ah, mas o céu hoje está barulhento, o céu está rebelde. Às vezes fala isso, né? Aí já seria sentido figurado, mas o adolescente é rebelde, então sentido próprio. Considerando o texto, os vocábulos destacados, extremado e insolente, tem sentido de quê? Falou o sentido de, você já sabe, sinônimo. Tem dois? Comece por aquele mais fácil. Extremado nos remete a quê? Aos extremos. Ah, ele é um extremista. Isso quer dizer o quê? Que ele é muito concentrado naquilo, que ele é muito radical. Então, quando eu falo, vamos ver? Meu filho passara de adolescente barulhento e rebelde a um introvertido extremado. Que ele era o quê? Eu poderia falar que ele era extremamente introvertido. Se era extremamente, era muito. Competente, um introvertido competente? Não, extremado vem de extremo, de extremamente. Tem sinônimos? Faça isso, traga a palavra para o seu cotidiano, use um sinônimo, use um derivado dela para você se lembrar do significado. Um introvertido extremado, destacado, não, uma coisa é você ter destaque, outra coisa é você ser extremamente alguma coisa. Introvertido, revoltado, revoltado não, deixamos aqui, pode se aproximar um pouco.
mas não que seja um sinônimo propriamente. Exagerado, quando ele é extremamente bruto, extremamente introvertido, então ele é exageradamente certinho. Então essa daqui está correta. Há um rebelde, há um introvertido. Consumado, não, extremado vem de extremamente. Então aqui seria revoltado ou exagerado. E agora, o que é que significa insolente? E agora, né? Não sabemos o que é insolente, o que é que você vai fazer? Olha, extremado vem de extremamente, se ele é extremamente bravo é porque ele é bravo de forma exagerada. Então eu tenho certeza que essa está correta, então não vou naquela que eu tenho dúvida. Isso é muito importante. Por quê? Insolente, se você souber o significado de insolente, ótimo. Se não souber, você gabaritaria. Insolente nada mais é do que desrespeitoso, é algo que também eu poderia falar que é algo incomum em determinado contexto. Olha aqui, recebeu por... E tem mais, eu sempre recomendo. Volte ao texto, leia a frase, leia o parágrafo. Vamos ver se só ler o parágrafo é suficiente? As 2 semanas de castigo que recebeu por essa estupidez serviram apenas para deixá-la mais insolente e distante. E aí? O que poderia ser insolente, né? Então ela recebeu por ser estúpida, mas ela ainda deixá-la mais alguma coisa. Então, se ela já sofreu alguma punição por causa de ser estúpida e fala que ela ficou mais, aí você já sabe, tem que ser alguma coisa mais negativa também. Então, esse insolente seria o quê? Desrespeitosa. Você eliminaria cortês e polida, porque aqui são quase sinônimos, aí ficaria imprudente, reverente também daria para eliminar. Agora, desrespeitosa já não é muito comum utilizar essa palavra. Mas aqui gabaritamos basicamente com o extremado, que nos remete a extremamente. O humor da tirinha ocorre no último quadrinho, por quê? Então você já vai ler a tirinha compreendendo onde há o humor no último quadrinho. Melhor, há o humor no último quadrinho. Agora, por quê? Ontem o meu pai foi ao dentista. Esses lugares deixam-me muito curioso. Bem, na verdade, nada de original. É um desses lugares onde uma pessoa vai, senta-se e abre a boca para não dizer nada. Então já falou que o humor está aqui no último quadrinho. Agora, o porquê desse humor? Então aí você já tem que observar. É um desses lugares onde uma pessoa vai, senta-se e abre a boca para não dizer nada. Então aqui você vai precisar de compreender este humor, porque a pessoa abre a boca e seria para quê? No dentista, aqui em cima está falando dentista. Abre a boca para ser submetido ao tratamento, não é isso? Mas e aqui abre a boca para não dizer nada. Então aqui está essa ideia do humor no último quadrinho. Porque o consultório do dentista é realmente um lugar muito curioso, o humor está nisso, aí você tem de se lembrar de que se trata do último quadrinho. O menino entende a explicação dada pela menina, o humor está aqui? Não. O humor está dela falar, a pessoa senta-se, abre a boca e não diz nada, ao invés de falar abre a boca e o dentista vai tratar os dentes. O menino entende a explicação dada pela menina, não tem humor aqui. A menina descreve um comportamento contraditório das pessoas, aí a gente precisa voltar, mesmo que você não tenha achado graça, que não tenha visto o humor aqui. Abre a boca, se você abre a boca, você fala, abre a boca e não diz nada, então você está sendo contraditório. Então, por isso que a alternativa C está correta. Fique atento. Esse humor aqui, às vezes você não consegue detectá-lo, mas você tem de se lembrar de que é no último quadrinho, e lá no último quadrinho está falando desse comportamento contraditório. Porque o menino fica ainda mais curioso do que já estava antes, quando a gente volta aqui. Não, ele nem falou nada. Cadê a interrogação aqui? Ele não falou, não entendi. Então ele vai achar graça, né? Que ela abre a boca e não diz nada. Olha a percepção da Mafalda, né? O menino e a menina se olham firmemente sem deixar dúvidas. Então, quando você ver aqui, ó, quando você vê, vamos voltar, e abre a boca para não dizer nada, eles estão olhando firmemente, ok? Mas onde está falando que não deixou dúvida? E outra coisa, cadê o humor da tirinha nesse último quadrinho? O fato deles se olharem firmemente, sem deixar dúvida, está trazendo humor? Não. O humor
que pode perceber aqui é essa questão do comportamento contraditório das pessoas. Abrem a boca e não falam nada. A menina, embora inicie a conversa falando, no primeiro quadrinho, sobre seu pai, nos outros quadrinhos, dá detalhes sobre o consultório do dentista. No entanto, poucas informações foram acrescentadas. As conjunções podem ser substituídas, preservando o sentido. Gente, falou o VUNESP, tem conjunção, você tem de se lembrar de quê? Da ideia e do sentido que elas estabelecem. Aqui ficou fácil. Embora, inicie, no entanto. Aí você já se lembra de quê? Mas, porém, contudo, no entanto. Vamos lá. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Olha o no entanto lá. Aí você já sabe. Esse no entanto expressa uma ideia de oposição. Ah, mestre, eu não consegui compreender, eu não me lembrava de que no entanto era. Vamos ver? Sobre seu pai, nos outros quadrinhos, dá detalhes sobre o consultório do dentista. No entanto, poucas informações foram acrescentadas. Então, ela dá detalhe, ok. Então, ok, passou todas as informações. Aqui vem a ideia de oposição. Poucas informações foram acrescentadas. Deu detalhe, mas poucas foram acrescentadas. Então, aqui tem uma ideia de oposição. Oposição eu já sei que é o quê? Contudo, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Já vai gabaritar a questão aqui? Sim, sem sofrer. Mas a VUNESP adora cobrar a conjunção embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó. Ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal. Ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu o embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. É um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê?
Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Muita atenção aqui, extremamente fácil. Anote no seu caderno. As concessivas, elas expressam um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação de acontecer. A menina, embora inicie a conversa falando sobre seu pai nos quadrinhos, dá detalhes sobre o consultório do dentista. Apareceu o embora, você já sabe, então aqui expressam a ideia de concessão. E o conquanto também é uma concessiva, ok? Aí você poderia fazer, por eliminação aqui, daria conforme, conformativa, portanto, conclusiva. Enquanto ele não chega, eu vou correr. Aí você já vê uma ideia de tempo, porque explicativa ou causal. Bem tranquilo aqui e você consegue gabaritar. Anote aí no seu caderno essa ideia das concessivas. Assinale a alternativa em que a forma verbal está flexionada corretamente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, tem verbo, você precisa de saber, no mínimo, do mínimo, conjugar um verbo da primeira terminação, ar, da segunda, er e da terceira, ir. Muito importante em todos os tempos e modos verbais. Tem, por ser questão de nível superior, tem verbo derivado, você já vem aqui, grifa interviu. É do verbo intervir, não é? Que é um verbo derivado do verbo vir. Apareceu aqui, manterem, é do verbo manter, derivado do verbo ter. Aqui já vem um outro verbo. Para as demais alternativas também, olha aqui nós temos um verbo que eu não sei qual e aqui também. Trouxe uma breve explicação. Os verbos derivados são aqueles que se originam dos verbos de origem. Aqueles verbos que mais possuem verbos derivados são os verbos ter, por, vir e ver. Já deixo uma dica. Nota aí no seu caderno, você precisa saber conjugar os verbos ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. Por quê? Porque as bancas cobram muito. Vamos reescrever aqui no modo subjuntivo. Por quê? Onde tem mais dúvidas, onde as pessoas possuem mais dúvidas. Eu falo, se ele vir você ou se ele vier você ou se ele ver você. Então, é um ponto que você precisa de compreender também. Vamos ver aqui. Então, os verbos derivados são aqueles que são conjugados seguindo o mesmo padrão dos seus verbos de origem. Então, o verbo ter, aqui tem o verbo ter e aqui eu tenho o verbo manter. Será que manter é um verbo derivado de ter? Sim. Como você vai identificar isso? Vá lá no presente do indicativo. Eu falo eu tenho, eu mantenho, então deu a mesma conjugação, é um verbo derivado. E aqui eu tenho o verbo o quê? Converter. Ele também terminou em ter, mas será que ele é? Não é, porque eu falo eu converto e não eu convertenho. Anote aí também. Então, os verbos derivados são aqueles que seguem o mesmo ritmo, a mesma forma de conjugação do verbo de origem. Observe lá no presente do indicativo. Eu vejo, aqui é do verbo ver, aqui é do verbo prever. Eu vejo, eu prevejo, então é verbo derivado. E aqui é do verbo escrever, também terminou em ver. Mas eu não falo eu escrevejo, eu falo eu escrevo, então esse não é derivado. E aqui tem uma exceção. O que seria do português sem a exceção? Né? Nada, nada, nada. Então precisa de estudar, porque se fosse simples como nas exatas, era menos complexo o português. Aqui eu tenho o verbo prover, aí você vai falar, mas aí eu provejo. Mas ele não é um verbo derivado, por quê? Lá no modo subjuntivo, que falei com vocês para estudarem os verbos ver e vir, principalmente, em vez de eu falar o quê? Eu falo o quê? Se eu visse, não é isso? Só que lá eu não falo se eu provisse, é se eu provesse. Então aqui divergiu, olha aqui, se eu visse, mas aqui é se eu provesse. Então, mesmo tendo a mesma conjugação no presente do indicativo, ele é um verbo não, ele não é um verbo derivado do verbo ver, ok? Eu venho, aqui é do verbo vir. Eu venho, eu intervenho. Então, aqui é do verbo intervir.
vir. Então, aqui certinho. E aqui é do verbo servir, só para você ver. Eu não falo eu servenho, eu falo eu sirvo. Então, aqui é verbo derivado, mas aqui não é. Eu ponho, o verbo pôr já ficou mais fácil. Todos aqui terminados em pôr vão ser derivados do verbo pôr. Eu ponho, eu predisponho, e tem outro, por exemplo, eu proponho. Então, verbos derivados seguem a mesma conjugação. Para saber se é derivado ou não, conjugue no presente do indicativo. Observe aqui, ó. Eles tiveram uma recaída, que é do verbo ter. Eles tiveram, eu não posso falar eles manteram, então. Eles mantiveram, certinho, verbo derivado. O juiz veio apitar, é do verbo vir. Não, e aqui é o que? O juiz interveio, certinho. Muita gente fala que ele interviu. Viu não é do verbo ver. Eu vi, ele viu. E do verbo vir é ele veio, então o juiz interveio. As pessoas puseram, as pessoas propuseram, as pessoas se indispuseram, certinho. O juiz viu o homem. Se ele viu, é do verbo ver. E aqui anteviu é do verbo antever. Certinho aqui. Voltando à questão agora, então, o menino não interviu ou não interveio? Aí você vai pegar aqui o verbo vir. Vamos conjugar no presente do indicativo, eu falo o quê? Ele viu ou ele veio? Ele veio. Então, do verbo vir, ele veio. Se é ele veio, as bancas gostam muito de usar este verbo aqui mesmo. Então, o correto seria o quê? Interveio. Já facilita bastante. Não interviu. As bancas adoram usar, mas você não vai errar porque você vai se lembrar dos verbos derivados. Não haverá higiene bucal se as pessoas se manterem. Aí eu vou falar assim, ó, se elas terem dinheiro, elas irão à festa, ou se elas tiverem. Se elas tiverem, então o quê? Se mantiverem seria o correto. Verbos derivados, eles ajudam muito, mantiverem. Desde que vale. E agora eu falo que lá no presente do subjuntivo, então que eu valha muitas coisas, que ele valha, que eles valham. Então, olha o que? Apareceu o que? Fique atento. Lá você vai se lembrar do modo subjuntivo, o presente, não é isso? Aqui nós já temos um verbo irregular. Então, aqui eu falo o quê? Eu valho e não eu valo. Não tem nada de eu valo, não. Eu valho, ok? Ele vale, mas aqui você vai observar o quê? Se for, por exemplo, o verbo amar, eu falo o quê? Que ele ame, não é isso? E não é que ele ama, que ele ame. Então, as crianças vão ao consultório infantil desde que valha a pena se divertirem com os brinquedos. Fique muito atento aos verbos que aparecerem, desde que valha a pena se divertirem com os brinquedos. Quando as crianças virem ou verem, aí já bate aquela dúvida. A partir de hoje não mais terá. Quando aparecer o modo subjuntivo, anote aí também, temos o modo subjuntivo, os verbos ver e vir. Aí você vai se lembrar de que o ver vira vi e o vi vira o quê? Vier. Então lembre-se, deu quase uma rima aí. O ver vira vi, o vi vira vier. Então aqui, ó. Quando as crianças virem o bem que o dentista lhes faz. Aqui é de qual verbo? Do verbo ver, não é? Olhar. Então eu já sei o quê? Que o ver vira vi. Então, quando as crianças virem certinha a letra D. Então, o que você observa? Olha o quando aqui está lá no quê? No futuro do subjuntivo. E se eu falasse assim, se eles, e agora? Se eles amanhã ficarei feliz. É do verbo vir, ok? E agora, se eles virem ou se eles vierem? Se eles vierem, modo subjuntivo, o vir vira o quê? Vier. Então, seria o correto. Se eles vierem amanhã. Quando as crianças virem. Se elas vissem ou se elas vissem, apareceu o se é o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então,
Se elas vissem, porque é do verbo ver. Se for do verbo vir, eu falaria o quê? Se elas viessem. Aí, ok. Então, fique muito atento. Ver vira viu, vi vira vier. Tratamentos dentários regulares bloqueiam. Eles bloqueiam, aí você vai se lembrar do bloquear, pentear. Eu falo o quê? As crianças penteiam ou penteiam? As crianças penteiam. Então, as crianças bloqueiam, correto? E não bloqueiam. Então, verbo, aprenda a conjugar e pratique muito leitura também. Assinale a alternativa em que o enunciado está em conformidade com a norma padrão de pontuação. Tem pontuação na sua prova? Tem sim. Se tem pontuação, tem vírgula. Se tem vírgula, você vai se lembrar do mestre Mário, que não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento por vírgula. Você precisa se lembrar também da ordem suveca, que nas minhas aulas já expliquei bastante sobre vírgula. Primeira coisa, na era das fake news, se tem aqui, ó, primeiro ponto, vamos procurar o mais fácil, separar o sujeito do verbo ou o verbo do complemento. A mistura de jornalismo e humor dá algumas ferramentas. O que dá algumas ferramentas? A mistura. Então, a mistura aqui é sujeito. E aqui eu tenho o quê? O verbo. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, já descartei a alternativa A. Vamos ver a ordem suveca? A mistura de jornalismo e humor dá algumas ferramentas para perceber mais claramente o que é real na era das fake news. Então, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Quando ele sai da ordem suveca, ele vem para o início, ele virá separado por vírgula. Então, essa vírgula está correta. Quando se pergunta à diretora do programa se é arriscado fazer piada com jornalismo, esse ponto de interrogação aqui até bagunçou. Aqui a gente se perde, então nós vamos colocar o que aqui? Uma vírgula. Quando se pergunta à diretora do programa se é arriscado fazer piada com jornalismo, Amarante afirma que não. Aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adverbial, não é isso? Então, se eu tenho uma oração subordinada, ela vai exercer a função de quê? De um adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial ele está, olha a ordem aqui, ele não é a ordem direta, ele vem por último. Então, se ele saiu do último e vem para o início, ele virá separado por vírgula. Então, o correto aqui seria uma vírgula. Quando se pergunta, vou colocar aqui também a diretora do programa, se é arriscado fazer piada com jornalismo, Amarante afirma que não. Outra forma, quando se pergunta se é arriscado fazer piada com jornalismo a diretora do programa, Amarante afirma que não. Então, aqui nós temos Amarante afirma que não. Você já vai observar o quê? Que aqui inverteu a ordem. Eu poderia colocar na ordem direta, Amarante afirma que não, quando se pergunta à diretora do programa se é arriscado, ok? Então, vou descartar também, porque não precisa de ter esse ponto, não pode ter o ponto de interrogação, e sim uma vírgula. Em outros tempos, primeira coisa que nós vamos buscar é o quê? O SVC. Depois a gente vai buscar a suveca. Amarante foi repórter de TV. Ok, ponto e vírgula. Hoje aventura-se pela comédia e pela profissão através das câmeras. Então vamos compreender. Em outros tempos, adjunto adverbial de quê? De tempo. Ele está deslocado. Aqui eu tenho o sujeito, não é isso? Aqui eu tenho o verbo, então a ordem direta é suveca. Como o A de suveca já veio para o início, virá separado por vírgula. Foi repórter de TV. Como já tem vírgula aqui, você pode usar ponto e vírgula, ou poderia vir e usar o ponto final também. Ponto e vírgula é aquela pausa um pouquinho maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, Amarante foi repórter de TV. Então, aqui está correto. Hoje, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Mestre, mas ele é de quê? De curta extensão, não é isso? Quando ele é de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo ou obrigatório? É facultativo. Então, já colocou, posso deixar, está correto. Se não tivesse, também estaria correto. Hoje aventura-se pela comédia e pela profissão atrás das câmeras. Certinho aqui, alternativa C. O programa que terá 26 minutos, aí o que terá? Vamos pegar aqui o verbo.
O programa sujeito, eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Então já vem o descarto. Ah, mas aqui não seria uma oração, aqui não teria um valor de explicação? Não seria uma oração subordinada, adjetiva, explicativa? O programa que terá 26 minutos de duração, aí sim. Ah, mas se forem duas vírgulas, ok, porque aí é uma expressão, uma oração explicativa, mas se for só uma, você separará o sujeito do verbo por vírgula. Terá gravação de temas frios e de temas quentes. Será que aqui pode ter, neste caso, a vírgula? Não. Existe a vírgula antes do e, sim, quando tiver um valor aditivo e quando forem sujeitos, vou colocar somente aqui. Isso aqui é importante você se lembrar também disso. Quando forem sujeitos diferentes. Ali não são sujeitos diferentes, então eu vou deixar aqui. Terá gravação de temas frios e de temas quentes, os temas relacionados. Essa vírgula aqui também não precisa de ter a vírgula. Olha aqui, os temas relacionados, eu não posso separar o substantivo do adjunto adnominal e nem do complemento nominal. Não separo o substantivo do adjunto adnominal, ok? Primeiro se gravam coisas relacionadas a assuntos mais frios. Quer colocar uma vírgula aqui? Pode. Primeiro, depois, segundo? Pode também. Mas vai ter um outro erro aqui. Primeiro se gravam coisas relacionadas a assuntos mais frios. Eu poderia usar aqui o quê? Ponto e vírgula. Nada justifica o emprego desses dois pontos. Apareceram dois pontos, fique muito atento ao significado. Ele vai expressar uma ideia de explicação, é o mais cobrado. Pode ser também enumeração? Também pode, mas a explicação é o mais cobrado. Apareceram dois pontos, aí quer saber se tem sentido de explicação? Vai lá e coloca pois. Agora, neste caso aqui, nada justifica o emprego dos dois pontos. Primeiro, se agravam, que pode ter vírgula ou não, se agravam coisas relacionadas a assuntos mais frios, ponto e vírgula, ou então ponto final. Depois, os assuntos mais quentes completam. Eles completam o quê? O programa. Olha o SVC. Não posso separar o verbo do objeto direto, que é o complemento. Então, aqui você já descartaria a alternativa E, sem muito sofrimento. Muito interessante esta questão.